Olá, pessoal, tudo bem? Aqui mais uma aula com o professor Tamayo e espero que vocês estejam todos bem. E essa aula é sobre briófitas, uma aula de botânica, a FUVEST, visando a FUVEST. Claro que também pode cair em outros vestibulares, outras instituições, como, por exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eles gostam muito de botânica, então essa aula aqui também é uma mão na roda. E eu já postei uma aula sobre evolução das plantas, dá uma olhada lá, uma aula rápida, porque sobre evolução não há necessidade de esticar muito o assunto, tem que ir direto ao assunto e sem enrolação, tá bom? Não esqueça aí de se inscrever no meu canal, por favor, para incentivar e para me darem um retorno disso, para eu continuar tendo condições de postar cada vez mais aulas para vocês, tá? E também dá um joinha lá, que é muito importante isso, as visualizações com joinha. Bom, deixa eu apresentar aqui a briófita para vocês, olha. Vou aproximar minha câmera para te descrever o que eu fiz. Veja, eu mesmo desenhei tudo isso, porque eu gosto de fazer os desenhos e não usar modelos já pré-existentes, porque eles nunca têm aquilo que de fato precisa ter. E eu criando meus desenhos, eu consigo colocar, informar ali coisas que realmente são alvo, são pedidos. Bom, primeira coisa, briófita musgo. Então eu tenho aqui um musgo masculino e um musgo feminino. Ou seja, os musgos são dioicos, eles têm sexos separados. Essa estrutura que você está vendo aqui no meu desenho é o gametófito de um musgo. Aqui também, o gametófito de um musgo. Só que este é o gametófito masculino, este é o gametófito feminino. E eles vão se reproduzir. São plantas, preste atenção, avasculares. Os vestibulares gostam de chamar a atenção desse detalhe. São plantas sem vasos condutores de seiva. São avasculares. Por serem avasculares, essa condição fez com que essas plantinhas não pudessem crescer muito. Por quê, Tamayo? Porque a seiva bruta, a seiva elaborada, ela vai sendo conduzida de célula em célula. Então, a plantinha não pode ser uma planta de grande porte. Não daria tempo, né, para chegar a seiva lá no topo da plantinha se ela fosse grande. Então, elas são pequenininhas. Tá? Então, a condição de ser avascular limitou o crescimento delas. São pequenas, são plantas de pequeno porte. Beleza? Voltando lá, por favor, localizem aqui para mim novamente, ó. Isso. Aqui, o musgo masculino, o gametófito, tem uma região chamada anterídeo. Tá aqui, ó, anterídeo. Veja que tem um N para te chamar a atenção que o gametófito, essa estrutura toda, é haploide. Aqui, o gametófito feminino tudo aqui é haploide. Então o anterídeo é haploide. E o anterídeo produz o gameta masculino que se chama anterozoide. O anterozoide também é N. Portanto, turma, os vegetais, eles produzem gametas por mitose. Meiose é coisa de animal, tá bom? Vegetal, planta, produz gameta por mitose. Se você não sabia isso, guarde, porque isso é um diferencial, né? Produzir gameta por mitose, eu sempre aprendi que é por meiose. Meiose é animal. Planta produz gameta por mitose, tá bom? Por isso que o gametófito, sendo haploide e produz anterozoide haploide, é mitose. Agora o musguinho feminino. Vou ampliar aqui também com o microscópio, igual eu fiz aqui. Considerem isso.
Ampliando aqui e dando um zoom, essa seta indica aumento significativo, nós vamos ver no musgo feminino uma estrutura chamada arquegônio, que é haploide. E por mitose também, o arquegônio produz o gameta feminino, que é oosfera. Tá aqui. Tá bom? Então, ó, repassando. Rapidinho. Musgo masculino, gametófito masculino, tem anterídeo. Por mitose produz anterozoide. O anterozoide é N. Musgo feminino é haploide, o gametófito feminino. Tem o arquegônio, que é como se fosse um ovário de um animal. Tá? O arquegônio produz o gameta feminino, que é oosfera. Agora, veja, como é que eles vão se reproduzir? Na presença de água. Gente, tem que chover. Vai inundar aqui, ó. Vai ficar com uma camada de água suficiente para cobri-los. Professor, que tamanho eles têm? 1,5 cm. São pequenininhos. Então, é lógico que ficam alagados aqui facilmente. E aí, tendo água, o anterozoide, como vocês estão vendo aqui, é flagelado. Ele sai do anterídeo nadando e vai procurar a oosfera. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Tudo bem, deixa eu deslocar minha câmera mais para cá, porque agora o nosso foco vai estar aqui no momento da reprodução deles. Ou seja, na presença de água, olha lá, solo úmido, tudo molhado, na presença de água, o anterozoide sai daqui e vai nadando ao encontro da oosfera. Então, a minha imagem aqui mostra o arquegônio com a oosfera aqui dentro, haploide, o anterozoide mergulhando no arquegônio, anterozoide N, fecundando a oosfera. Então, ele vai fecundar a oosfera e vai formar uma célula diploide. Óbvio, N do anterozoide mais N da oosfera formou aqui dentro uma célula chamada zigoto diploide. Aí, pessoal, a fecundação aconteceu no musgo feminino. Esse aqui é o mesmo que esse, eu projetei para cá, para você entender aqui no meu esquema o que aconteceu e o que vai acontecer. Formou o zigoto? Formou, professor. Aí vai crescer, atenção, vai crescer esta estrutura aqui. Essa estrutura aqui se chama esporófito. Então, você está vendo aqui o esporófito de musgo. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Lá na ponta forma uma cápsula. Essa estrutura aqui é diploide, porque ela é resultado do encontro destes dois gametas, formando o zigoto, e o zigoto cresceu e formou essa estrutura em cima do gametófito feminino. E essa estrutura se chama esporófito. Aqui dentro, turma, aqui dentro onde eu estou apontando, ó, aqui, vai acontecer meiose. Meiose para formar esporo, tá? Então, a meiose, o tipo de meiose que acontece no esporófito aqui, é uma meiose especificamente para formar esporo. Então, atenção, a planta, insisto nisso, turma, a planta produz gameta por mitose. E ela produz esporos por meiose. Então, o esporófito, dentro da cápsula aqui, sofre meiose espórica, tá? Meiose espórica. Volta lá, foca aqui. Meiose espórica, formando os esporos. Aí essa estrutura aqui, pretinha, chamada calíptera, parece a tampinha da caneta Bic, ela cai e libera os esporos.
Se os esporos foram formados por meiose, então esta estrutura cápsula é diploide. Sofrendo meiose espórica, origina os esporos haploides. Aí os esporos caem no solo e o que vai acontecer? Cada esporo vai originar um novo gametófito. Tá vendo? Um novo gametófito, fechando o ciclo. Então, veja, para a gente dar o fechamento disso. Aqui, vocês estão vendo gametófitos haploides, estão fazendo uma reprodução sexuada, formando gametas, acontecendo fecundação, caracterizando reprodução sexuada. Após a fecundação, vai originar o esporófito, que é diploide. Aí este esporófito diploide sofre meiose espórica, originando esporos. Os esporos caem no solo, germinam, formando novos gametófitos. Uma coisa muito importante para o vestibular é lembrar que a geração gametofítica, ou seja, o gametófito, turma, gametófito, 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 tá? A geração gametofítica, ou gametófito, é, olha aqui embaixo, a geração mais desenvolvida dos músculos. O esporófito, olha o que eu vou fazer com o esporófito, quer ver? Trazer a câmera para cá, para você ver o que eu vou fazer com o esporófito. Eu vou, num passe de mágica, como se diz, né? Eu vou deixar só a geração duradoura, que é o gametófito. A geração efêmera ou passageira, porque a Unicamp fez essa questão, porque se diz que o esporófito é a geração efêmera no musgo, porque é passageira, tá? O esporófito, ele origina os esporos, cumpre a sua função, depois seca e morre. Então, olha o que eu vou fazer para provar isso aí, para deixar bem claro para você não esquecer, ó. Vou apagar minha obra de arte. Olha lá. Pronto. Já produziu esporo? Cai fora, cai fora. O esporófito, ele desaparece. O esporófito seca. Aí vai formar outro, mas é lógico, eles vão se reproduzir de novo. Como se diria, vão ter outro filhinho, que é o esporófito. Tá bom? Mais uma coisa, para a gente dar o fechamento. Esse ciclo de vida, isso serve para todas as plantas. Eu vou explicar um ciclo de vida das plantas chamado haplo, porque tem a geração haploide, diplo, porque tem a geração diploide, bionte, ciclo de vida. Então, o ciclo de vida, o tipo de alternância de gerações que vocês estão vendo aqui, geração haploide se alternando com a geração diploide, é chamado ciclo haplo-diplo-bionte. Muito bem. Então, vamos lá, rapidinho, para a gente repassar esse ciclo aí que é extremamente importante para qualquer vestibular, e eu estou apostando na FUVEST isso aqui, tá bom? Bom, você tem o musgo masculino e o musgo feminino. Musgo masculino produz anterozoide e o musguinho masculino é o gametófito. Musgo feminino é o gametófito feminino, produz a oosfera. Outra coisa importante, o anterozoide, para encontrar a oosfera, precisa de água. Então, o ciclo de vida é dependente de água para a reprodução. Beleza? Aí, ocorrendo o encontro do anterozoide com a oosfera, forma o zigoto, que se desenvolve e forma o segundo indivíduo, que é o esporófito. O esporófito é diploide. Aí ele vai sofrer meiose para produzir os
esporos. Os esporos são haploides, são N. Aí o esporo germina e vai originar um novo gametófito, fechando o ciclo de vida das briófitas. Ciclo haplodiplobionte. Agora eu vou postar das pteridófitas, depois gimnospermas e angiospermas, todos haplodiplobionte, não esquece, tá bom? E o gameta feminino de qualquer planta, pessoal, briófita, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, guardem isso. O gameta feminino vai ser sempre chamado oosfera. O gameta masculino é que vai sofrer uma diferenciação. E aí eu mostro passo a passo cada vez que eu for explicando um grupo de planta, tá bom? Então vocês viram agora as briófitas, plantinhas avasculares de pequeno porte. Beleza? São os únicos, é o único grupo de planta avascular. Gente, um forte abraço, até a próxima aula aí. Dê um like, tá? Por favor, e se inscreva no canal, por gentileza. Eu peço isso porque é importante para mim, assim como as aulas são importantes para vocês. Tá bom? Abração, turma. Tchau.